de questões que possam colaborar para a efetiva proteção de nossas crianças e adolescentes. Essa audiência foi idealizada e articulada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Nesse momento, nós temos a honra de convidar para compor a mesa de debate as seguintes autoridades: o ilustríssimo senhor, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Serrinha dos Pintos, o senhor José Raimundo Vieira. O ilustríssimo senhor, presidente do Conselho Tutelar, Abel Neto. O excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Serrinha dos Pintos, senhor José Silva de Oliveira. O ilustríssimo senhor, secretário municipal de Assistência Social, Gilmar Vieira de Moraes. Convidamos também o excelentíssimo doutor, juiz de direito da comarca de Martins, senhor José Gessé Andrade de Alexandria. Convidamos o ilustríssimo senhor, comandante do destacamento de Polícia Militar de Serrinha dos Pintos, sargento Antônio Cortez Filho. Convidamos o excelentíssimo doutor, promotor de justiça da comarca de Martins, senhor Daniel Lessa de Azevedo da Aldeia. Gostaríamos de agradecer antecipadamente a disponibilidade das autoridades aqui presentes, né, e a participação da comunidade serriense. Registramos a presença de secretários municipais Laudeni Marcelino, Ronaldo Luciano, Alcilene Souza Lima do Carmo, o vereador Manuel Clementino, o vereador Neto de Amós, e nesse momento passamos a palavra ao presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Serrinha dos Pintos, o senhor José Raimundo. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, o excelentíssimo doutor Gessé Andrade, o juiz de direito da comarca de Martins, o excelentíssimo doutor Daniel Lessa, promotor de justiça, ao excelentíssimo José Silva, presidente da Câmara Municipal de Serrinha dos Pintos, presidente do Conselho Tutelar, nosso amigo Abel Neto, secretários municipais, demais autoridades, comunidade serriense. Estamos felizes nesta tarde em realizar esta audiência pública para que tratarmos, ou seja, podemos chamar de uma reunião para tirarmos as formalidades, onde podemos dividir responsabilidades, porque todos os senhores e senhoras aqui presentes são sabedores que para a base de uma boa educação do filho começa na própria casa. A família é a base para uma sociedade equilibrada. Os pais têm o dever e a obrigação de ensinar os seus filhos e não transferir esta obrigação para as escolas, conselho tutelar, as autoridades. Já dizia o sábio Salomão em Provérbios 22:6: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Veja que temos que ensinar a criança no caminho e não o caminho. Se um pai leva o seu filho para um bar e fica com ele sentado, bebendo ao seu lado, saiba, senhores e senhoras, esse pai está preparando o seu filho para amanhã ser um viciado, no mesmo caso, droga, outros males que afligem a sociedade. Todos nós sabemos ou temos conhecimento, ou já lemos em algum lugar, o que
está no artigo 81 ou no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente as proibições de venda a menores de 18 anos. No entanto, alguns fazem pouco caso disso. E esta audiência, com a presença do excelentíssimo doutor juiz de direito, Gessé de Andrade, do doutor promotor de justiça, Daniel Lessa, nós temos a oportunidade de esclarecer a todos os senhores e senhoras aqui presentes o que pode acarretar de prejuízo para cada um. Desejo a todos uma ótima tarde e um bom trabalho. Muito obrigado. Passamos a palavra ao presidente do Conselho Tutelar do município de Serrinha dos Pintos, senhor Abel Neto. Excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Gessé Freire, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, eu não estava sabendo que ia compor a mesa, jamais que ia fazer uso da palavra, pensei que era facultativa, meu nome é Éder. Mas, diante do que o presidente do Conselho de Direito do município já falou, faço minhas as palavras dele e que tenhamos um bom trabalho nessa tarde de terça-feira. Muito obrigado. A palavra permanece facultada à mesa. Então, eu acho que, quebrando um pouquinho o protocolo, a mesa pode continuar composta, né? E nós podemos passar para a explanação do juiz, do senhor promotor, e em seguida a gente pode estar organizando aqui para que a população aqui presente, autoridades, quem quiser fazer alguma pergunta, pode se dirigir aqui à mesa, como também pode, se não quiser vir até aqui, encaminhar a pergunta por escrito. Certo? Então, passo a palavra para o excelentíssimo senhor juiz. Bom, boa tarde a todos. Desculpe o atraso, a audiência pública estava marcada às 2 horas, né? E nós tivemos um problema no fórum, porque as audiências se prolongaram até a 1h30, e aí nós acabamos atrasando, ainda fomos almoçar, e nos atrasando, então peço desculpas aos senhores que já esperaram por nossa vinda. Bom, eu não vou me alongar muito não, porque eu acho que o interessante é que as pessoas indaguem, né, tirem dúvidas a respeito do tema, um tema tão palpitante, tão importante para toda a sociedade, não só a sociedade de Serrinha dos Pintos, mas para toda a sociedade brasileira, uma vez que a gente observa que houve uma deterioração, ou seja, uma diminuição dos valores da sociedade brasileira, sobretudo em lugares como Serrinha dos Pintos, como outras cidades pequenas, pacíficas, e a gente atribui muito, sobretudo, ao problema da droga, né? Nós sabemos que é um problema seríssimo que aflige a todos nós, e esse problema surge, sobretudo, na adolescência, né? E as famílias muitas vezes se veem desesperadas, sem um amparo. Lógico que existem conselhos tutelares nas cidades do interior, os conselhos municipais, mas isso é muito pouco, né? O alcance desses órgãos não é suficiente para apoiar sobremaneira as famílias que têm problemas com crianças e adolescentes, sobretudo em relação à droga. Mas eu não estou entendendo muito não, eu só queria fazer externar essa problemática, porque eu acho que é o problema mais sério hoje que nós vivenciamos, sobretudo nas cidades do interior. E dizendo também, acrescentando também o seguinte, que, como disse muito bem o pastor, que é presidente, é muito bom que haja pessoas religiosas à frente desses órgãos,
eu não decorei o modelo todo, mas é preciso dizer que eu cometi uma gafe lá em Martins, por dizer o embargador errado. Então, o presidente do conselho é José Raimundo Ferreira, e ele foi muito feliz em externar que a base da sociedade é a família. Famílias desestruturadas revelam uma sociedade desestruturada. Isso é em todo lugar do mundo, né? Os problemas sociais existem, não são resolvidos pelas famílias, são resolvidos pelos poderes constituídos, os problemas sociais como um todo. Mas os problemas sociais, em parte, eles são atribuídos, são encontrados também no seio das famílias. E desde a primeira infância, passando pela adolescência até a juventude, né? Existe hoje uma necessidade também imensa no país de uma nova política de juventude, né? Não só para os menores, né? Como se chamavam os menores, não só para as crianças e adolescentes, mas também para os jovens, né? Em que a sociedade deve garantir o emprego às pessoas, ao estudo, sobretudo o estudo e o emprego. Mas, bom, era isso que eu queria falar. Me perdoe pelo atraso, não sendo simplesmente um problema pessoal, senão por uma questão institucional forte de se alongar nas audiências. Então, muito obrigado pela presença das pessoas que estão aqui interessadas em debater esse tema a uma hora dessa, que eu acho que o cochilo vai ir para todo mundo, né? Mas isso revela que tem pessoas preocupadas com esses problemas dos menores aqui em Serrinha dos Frutos. E também queria agradecer ao convite do presidente por saber que todas as cidades carecem de um debate, não só de um debate regular, não só hoje, né? Mas que essas preocupações continuem a ser preocupações da sociedade de Serrinha, preocupações com o jovem, com a criança e com o adolescente. Muito obrigado. Eu queria também que eu falasse um pouco, que eu acho que é uma atividade extremamente importante, a atividade do Ministério Público na comarca. Né? Ele sobretudo, não só isso, né? Mas um ouvidor, aquele que ouve a sociedade e a problemática do menor. Então eu acho que ele tem também muito a contribuir no debate, e eu espero que haja perguntas, estamos para respondê-las à medida do possível, tentando explicar essas questões relativas à criança e ao adolescente. Obrigado a todos. Doutor, promotor de justiça da comarca de Martins, o senhor Daniel Lessa de Azevedo Aldeia. Boa tarde a todos. Aqui está bom. Obrigado. Tá bom. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que recebi em nome do Ministério Público, né, de estar aqui e poder falar sobre um tema tão importante como esse, sobre a proteção, né, nesse particular das crianças e do adolescente a respeito das drogas, do uso de bebida alcoólica, que não deixa de ser uma droga legalizada, porém é uma droga, da relação dos órgãos de proteção à criança e ao adolescente, né? Nas outras temáticas também, no caso de adolescentes e crianças que vão a bares, a festas, né? Enfim, pelo menos foi passado para mim que esse seria o principal tema, mas também estou aberto a responder outras indagações que porventura hajam sobre a proteção da criança e do adolescente. Queria me desculpar também que no primeiro momento eu tive que recusar
aberto essa semana para todo o trabalho que a gente tem que desempenhar lá em Martins. Ontem mesmo foi a abertura deu início, foi lançamento do projeto aqui em Martins, do Expresso Judiciário. Não sei se tiveram notícia, mas é um projeto muito importante para a comarca, que vai dar uma celeridade maior a todos os processos de Martins, de Serrinha dos Pintos e de Antônio Martins. E com isso vem trabalho mais também, porque vieram 3 juízes, vem mais trabalho do promotor. Não vieram promotores para me auxiliar, e eu disse isso para o presidente aqui do conselho também. Mas eu felizmente consegui comparecer e estou disposto a responder naquilo que eu puder aos presentes. Queria parabenizar a todos que estão aqui, principalmente a todas as autoridades e funcionários públicos aqui presentes, aos pais e às mães de família que aqui se encontram, e pedir aos senhores que o que for frutífero aqui nessa reunião, que seja divulgado por vocês, na cidade, já que depois do almoço, as pessoas costumam tirar aquelas siesta, que é a sonequinha depois do almoço. Então, acredito que foi por causa disso que não vieram tantas pessoas assim, mas a gente já tem um bom número para se propagar boas ideias pelo município e proteger as crianças e adolescentes da Serrinha dos Pintos. Muito obrigado. Passamos a palavra ao secretário de Assistência Social, Gilmar Vieira de Moraes. Boa tarde. Eu quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Martins, o Gessé, o nosso excelentíssimo senhor promotor, doutor Daniel, o senhor José Silva de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Serrinha dos Pintos, presidente do Conselho de Direito, o pastor José Raimundo, presidente do Conselho Tutelar, Abel Neto, e nossos queridos amigos vereadores aqui, representantes do município e demais secretários. Boa tarde a todos. Eu quero dizer primeiro que eu queria um maior número aqui. Eu acredito que todos os donos de bares receberam o convite, mas aqui dá até para contar. Gente, é muito importante essa audiência pública para as igrejas em geral. A população sim, sempre tem umas indagações, gostam precisam também cobrar dos que estão dos trabalhos sociais, não é, gente? Então aqui hoje é um dia marcante, é um dia muito importante de nós tirarmos nossas dúvidas, de nós procurar entender como funciona o Conselho Tutelar, como tem que ser feito o seu trabalho, qual é o dever, não é, gente? Então, muitas vezes as pessoas querem cobrar o Conselho Tutelar, coisa que não é da competência dele. Hoje é o dia, porque a pessoa mais importante e mais para ter responsabilidade com as crianças somos nós que somos pais. Hoje é um dia marcante. Eu quero aqui registrar a ausência da excelentíssima senhora prefeita Rosânia, que até ontem, pelas 10 horas, reuniu com o secretário de administração comigo, Laudeni Marcelini, e queria estar presente, porque ela indagou a importância, mas uma urgência, ela teve que estar em Natal até 7 da noite e infelizmente não pôde estar presente. Mas vamos abordar o máximo possível, gente. É o dia
dia. Chegou a hora de nós começarmos a mudar os problemas da adolescência do Serrinha dos Pintos. Eu quero agradecer aqui esse momento. Muito obrigado. A palavra permanece partilhada da mesa. Não, só mais uma coisa que eu esqueci de falar. Acho que o doutor Daniel iniciou até uma informação muito importante para a cidade e para o bairro como um todo, que foi sobre o Expresso Judiciário, que é um programa do Poder Judiciário para acelerar os processos, para sanar os problemas de carência de juiz, porque eu não sou juiz lá na comarca. Eu tenho uma titularidade na Natal e venho a cada 15 dias. E devido às preocupações relativas à comarca de Natal, nós daqui, nós da comarca de Martins. E o Daniel muito bem falou sobre o Expresso Judiciário. Eu acho que é uma forma de intensificar acelerar esses processos que estão encarregados na justiça. E, obviamente, tem os processos relativos à infância e juventude, né, criança e adolescente, que a gente vai dar uma prioridade. E, além do que o doutor Daniel falou também, existe um programa que também está em curso no Poder Judiciário, é importante que se diga, que faz parte também desse conjunto de programas e políticas públicas do Tribunal de Justiça, que é o programa em relação ao pai presente. Né? O pai presente é um programa que se agrega a todos os programas relativos à infância e juventude, porque o programa Pai Presente é para aqueles casos em que filhos nascidos não tiveram o nome do pai registrado, não houve assunção da paternidade, os pais não assumiram os pais biológicos da paternidade, e essas pessoas estão sem pai no registro. E esse programa é um programa interessantíssimo que vai chegar, e a gente espera também que chegue à comunidade de Martins, né? Para que aquelas crianças que foram nascidas, cuja paternidade não foi reconhecida, que elas tenham um pai registrado. Isso tem consequências, porque esse pai vai ser obrigado a pagar alimento do filho. E é um problema sério nas famílias carregadas, as crianças, os adolescentes que não têm pai registrado, não têm amparo e não têm, inclusive, condições financeiras, uma vez que somente a mãe cuida delas, das crianças. Então, eu acho que esse é um programa também que vem agregar um valor imprescindível a esse programa maior de políticas públicas do Tribunal de Justiça. E eu estou aberto aqui a perguntas, quem quiser, tiver algum interesse, para a gente esclarecer alguma dúvida, eu estou Daniel Lessa, promotor de justiça. Uma boa tarde a todos. Eu queria saber qual os direitos que um homem, quando paga a pensão, tem para falar com seu filho. No meu caso, que eu pago uma pensão e fui excluído da vida dele e usado como vingança. Creio eu que foi assim. Isso excluído da vida de uma pessoa que tanto amo, todos viram aqui, inclusive tem gente aqui, inclusive secretário que era vizinho, eu morava em frente a quando eu morava, e via como eu amo as crianças e como eu quero tanto bem a ele, mas fui excluído da vida dele. E eu queria saber o que fazer para resolver esse problema. Não, eu não posso. Eu queria saber se você tem algum processo na justiça em relação a isso. Eu não posso manifestar sobre o processo especificamente, mas obviamente eu posso falar em termos gerais. Eu vou me referir ao caso dele, porque eu sou juiz na comarca, eu não posso me referir publicamente a processo. Mas, obviamente, todo pai tem direito, mesmo não tendo a guarda dos filhos, tem direito a ver os filhos, a tê-los em sua companhia, que são o direito de visita, né? E de, obviamente, ter um contato regular com os filhos, né? Isso aí é inegável. Obviamente, só o juiz pode, em alguns casos específicos, afastar
convívio do pai, desde que seja presencial à criança. Não estou dizendo que é o seu caso, seja bem claro, estou falando de forma ampla, não estou me referindo ao caso dele. Então, só em termos muito especiais, para cuidar, para garantir a segurança da criança, por exemplo, um pai que violenta os filhos, não é o caso dele, mas o pai que violenta os filhos não pode ter um contato com os filhos, sob pena de um juiz permitir que os filhos estejam em risco. Vocês lembram do caso tão divulgado na imprensa do garoto que foi assassinado no Rio Grande do Sul? Agora, foi manchete do Rafael, né? Caso Bernardo, perfeito. Esse é o nome do menino, que foi inclusive encontrado perto de um enterrado no saco plástico. Um crime horrível. E quem está sendo acusado, eu não sei se é verdade que o pai fez isso, participou disso. Mas veja o quanto bárbaro a situação da criança que fica sob risco. Eu não sei quem cometeu o crime, não posso afirmar quem foi. Se foi a madrasta, imagine só o risco dessa criança corre ficando sob a guarda da madrasta. Em alguns determinados casos, se o pai também cometeu esse crime, um crime bárbaro, um filicídio, um pai que mata o filho, será que essa pessoa que põe em risco a criança merece uma criança? Também não merece. Então, resumindo, obviamente que todo pai tem a guarda do filho ou não, ele tem direito ao contato com as crianças, com os adolescentes, com os filhos. Isso é inegável, né? O pai que está sendo impedido pela mãe ou a mãe pelo pai, ele deve buscar a justiça, o seu direito, a garantia do seu direito, né? Por outro lado, olhando pelo lado do filho, não é só o pai que tem direito ao convívio com o filho, estando o filho sob guarda da mãe. O filho também tem direito ao convívio paterno, é salutar, faz parte da saúde dele. Isso influencia na cabecinha dele, né? Um filho que não tem pai presente pode ter vários traumas. Ele, inclusive, pode reproduzir o que sofreu longe do pai em relação aos filhos dele, sem saber. Muitas vezes ele não sabe. Ele cresceu sem pai, foi rejeitado pelo pai, ou foi impedido de ver o pai ou a mãe. Ele vai tender a reproduzir isso em relação aos filhos, né? Então, resumindo a pergunta como é seu nome? Roberto. É direito da criança e do adolescente o convívio com o pai. E é direito do pai o convívio com os filhos. Ainda que esse pai não tenha a guarda dos filhos. O mesmo vai para as mães. É direito da mãe o convívio com os filhos e dos filhos o convívio com a mãe. Ainda que a mãe não detenha a guarda dos filhos. Obrigado. Está escrito aqui o vereador Clementino. Boa tarde, rádio ouvintes da VSFM. Boa tarde, presente. Quero falar a presença do excelente senhor, doutor juiz de direito da comarca, doutor Gessé, salvo engano, é especialista no direito de família, trabalhou muito tempo na vara da família e conhece afinco esses direitos. Presença do representante do Ministério Público na comarca 15, doutor Rafael, presidente da Câmara de Vereador, José da Silva, presidente do Conselho Municipal e o nosso amigo presidente do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal, perdão. Eu quero saudar também a presença da assistente social Daniela, secretária de Turismo de Educação Alciane Souza, de Obras Laudeni, de Administração nosso amigo que é à frente, Ronaldo, de Saúde, das Chagas, e o nobre vereador Neto Camões, dono de bares, presente. Sim. Bem, não basta só isso aqui. Não basta fazer uma audiência
audiência pública e ficar nisso. Tem que ser dado continuidade, tem que ser feito um trabalho de conscientização, mas um trabalho mesmo cotidiano. Não é simplesmente hoje realizar um evento desse ponto, após a sua conclusão, ficar tudo esquecido que foi comentado, que foi discutido. O município promove um evento de defesa da criança e do adolescente com o título sobre pedofilia. Passou essa data, passou esse dia, continua tudo na mesma. Se faz necessário que todos os envolvidos colaborem diretamente, participem diretamente. E não seja necessário cobranças de audiências públicas, de imposição de lei, que seja feito um trabalho de livre e espontânea vontade, consciente da ação de cada um. Você tem que ter o filho dos outros como seu. A gente sabe que hoje está muito difícil se criar filho. Existe aí umas redes sociais chamadas de WhatsApp, Facebook. Tem uma afinidade de rede social aí que isso atrapalha bastante criar um filho hoje. Muitas vezes o pai ou a mãe em casa tenta fazer o possível e não consegue, visto ser influenciado por essa situação. Você passa aí na zona rural, na zona urbana, eu sou testemunha de algumas situações, está lá 5, 6 crianças, reunião de crianças, cada um com seu lado. Às vezes, em local escuro, você vê só aquelas luzes, parece muito vagabundos ali. Tudo. Eu costumo ver, às vezes, quando eu me desloco aqui para o lado das lajes, Boa Vista. É muito difícil criar um filho hoje. As influências externas, por os meios de comunicação, rede social e amizades, influem muito negativamente. Às vezes você prega em casa, mas ele, no meio dos amigos, das amigas, é influenciado de outra forma, com a colaboração das redes sociais. Acabou, os princípios éticos da sociedade foram fragilizados, consoante uma palavra que eu já aqui. Foram absolutamente, não existe mais respeito. Cada um de nós temos que imaginar assim, o filho de Pedro é seu filho. Isso aqui, não só nisso, que o professor que esteja aqui ouvindo uma audiência, participando de uma audiência dessa, todo dia na sala de aula procure orientar, porque hoje em dia, orientar como se comportar coletivamente, como se comportar no meio da sociedade. Eu conheço uma escola particular, os professores se queixam muito, está faltando esse jovem aprender a respeitar, mas o mestre é o professor. Você também tem que ter a capacidade de convencê-los, a ensinar o que é princípios, de forma convincente. Esse da rede social, falado anteriormente aqui, só fazendo uma pausa para depois continuar nessa parte da escola, muitas vezes o próprio pai ou a mãe está lá também envolvida. Está lá a mãe no Facebook, vendo fofocas e etc, etc. Quer dizer, está estimulando o filho ou a filha a fazer a mesma coisa. Eu não vou me alongar em mais algumas palavras que eu pretendia explanar aqui para todos, pois o doutor juiz, ele está com audiências marcadas, os horários são muito curtos, portanto, eu deixo aqui as minhas palavras nesse sentido. Que cada conselheiro tenha um compromisso verdadeiro, um compromisso imparcial, com responsabilidade, com dignidade. Quero saudar
presença também aqui da nossa amiga Paulinha, aqui presente nesta audiência pública. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Então, a última pergunta é: pai e mãe são alcoólatras. Que medida tomar para ajudar os filhos? Pergunta de Geilson. Pai e mãe são alcoólatras. Que medida tomar para ajudar os filhos? Bem, como já foi dito aqui por algumas das pessoas que falaram, a principal instituição de amparo e formação e educação da criança e adolescente é a família, certo? Sem a família bem estruturada, o judiciário e nem os órgãos de assistência social nada podem fazer, né? Então, nesse caso específico, pai e mãe alcoólatra, como o Dr. Gessé bem esclareceu, respondendo a pergunta do Alberto, é todo direito do pai, dos pais e dos filhos, um e outros, entre si a convivência garantida, certo? Porém, a lei prevê algumas exceções. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem como princípio basilar o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, pai e mãe que brigam ou que de alguma forma brigam, que eu digo, a ponto de causar algum prejuízo, porque eu sei que brigas acontecem, é natural nas famílias, era bom que não fosse assim, mas eu falo naquele sentido quando chega um certo patamar, uma certa gravidade em que conturba e que causa prejuízos à pessoa que está com a informação. A criança e o adolescente é uma pessoa em informação, ainda está adquirindo seus valores, sua educação, né? E ela é totalmente influenciada pelo meio em que vive. Quando ela está na presença de dois pais alcoólatras, que é uma situação peculiar, vou responder agora sobre essa. O que acontece? Se já é constatado por meio dos órgãos de assistência social, através de relatórios, pareceres, de assistente social, psicólogo, tudo é feito, tudo tem que ser feito para a manutenção da criança na sua família natural. O que é a família natural? A família natural é aquela de vínculos de sangue biológica, né? É pai, tio, avô, certo? É mãe. E quando essa família natural, depois de tentada todas as alternativas de correção de algum distúrbio dentro da família, por meio dos órgãos de assistência social, por meio de psicólogos, por meio da assistência social, né? A gente tem que partir para medidas mais drásticas. E por quê? Porque o pai e a mãe não podem. Todo mundo sabe aqui qual é a primeira frase de um alcoólatra ou de um viciado em drogas. Eu não sou viciado, eu não sou alcoólatra, certo? Então, eles vão dizer: o filho é meu, ninguém pega meu filho vai morar comigo, a mãe vai dizer: de alguma forma vai ficar aqui em casa. Mas aí a justiça, nesse caso, depois de tentar todas as formas de fazer com que aqueles pais saiam desse vício e tirem a situação de risco que a criança e a adolescente está vivendo, os órgãos sociais acionam o Ministério Público e o Ministério Público vai até o Judiciário. Procura-se o quê? Alternativas. Se o pai e a mãe estão dessa forma e não têm condições de permanecer naquele momento com os seus filhos, então vamos atrás de um avô, de uma avó, uma tia, né? Que, ao contrário dos pais, tem condições de dar uma boa educação
e uma formação de qualidade para a criança e o adolescente. Se a gente não consegue nenhum familiar, ainda que seja em outra cidade, é preferível que seja na mesma e tal. Se a gente não consegue nenhum, então a gente vai suspender, se chama suspender, ou até fazer com que, dependendo da gravidade da situação, se for muito séria, suspender o poder familiar, que a gente fala, que é o poder que tem os pais sobre os filhos, ou então até fazer com que pedir ao juiz, à justiça, que retire totalmente o poder familiar. E desse poder familiar a gente vai colocar esse adolescente, essa criança onde? Né? Se não houver outros familiares, sempre repito isso, num abrigo, né? Uma entidade acolhedora, numa casa de passagem. São certos também órgãos de apoio, né, ao sistema de proteção da criança e adolescente, que o Estado tenta incentivar e proporcionar. O Estado, que eu falo, o Estado é o Estado geral, o Estado brasileiro, né? Tem que manter, né, vamos supor, abrigos, mas pode também ter instituições filantrópicas não governamentais como abrigos, casas de passagem, pode ser instituição filantrópica, pode ser instituição não governamental. As famílias acolhedoras, essa inovação recente, legal, né, são pessoas que realmente são altruístas, ou seja, elas têm a vontade de ajudar o próximo. E nessa temática, qual seja, receber crianças e adolescentes em situação de risco por uma situação temporária, né? E depois que os órgãos de assistência social ou a própria justiça, se os órgãos de assistência social não conseguirem solucionar aquele problema do alcoolismo sério, grave, instalado, aí a criança é colocada para a adoção, porque ela não pode ficar com uma casa de passagem eternamente, ela precisa ter uma referência, e a referência é o pai, é a mãe, certo? É a família natural. Se ela não consegue ter referência da sua família natural e é extremamente prejudicial a ela, a justiça vai buscar quem possa fazer, né? Quem possa fazer essas vezes, né? Repito, isso é uma medida excepcionalíssima e deve ser adotada só em última hipótese, né? A todo custo a gente tem que tentar manter os vínculos familiares, mas os vínculos familiares biológicos de sangue esbarram no princípio do melhor interesse da criança. A criança não pode ser submetida a tratamentos degradantes ou que deturpem a sua mente, seu psicológico, sua formação. Tá certo? Próximo inscrito é o pastor, presidente do conselho. Muito bem, eu tenho uma pergunta. Não sei se não é o juiz ou o promotor, mas o que pode acarretar de prejuízo? Um completa o outro, né? Prejuízo para dono de bares, casa de shows que tem nossos amigos aqui, eu sei que a sobrevivência de cada um deles, a permanência de criança adolescente nesses locais, muitas vezes até acompanhado dos seus próprios pais. A gente vê que tem lá um estabelecimento proibida a venda de bebida a menores, né? Mas o que pode acarretar para essas pessoas em relação a isso? Eu começo respondendo então a pergunta realizada pelo pastor e presidente do Conselho, né, Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, pegando um pouco o que o doutor Daniel falou, que respondeu muito bem a pergunta anterior, que a ideia é sempre preventiva. Como o doutor Daniel falou, a gente tenta resolver coisas da melhor maneira possível, sem que se firam direitos, enfim. Mas há coisas que não são resolúveis, não podem ser resolvidas só com conversas, com prevenção,
essa é uma delas, né? A lei diz que é crime vender bebida alcoólica, vender droga, que é droga lícita, como o doutor Daniel falou, a criança e adolescente. Então, é peremptoriamente proibido, ou seja, definitivamente proibido. Os donos dos bares não podem vender. Né? Se vendem, violam a lei, podem ser punidos por ela. Além disso, também, em relação à sua profissão, pelo menos eu espero que cada estabelecimento desse tenha um alvará de funcionamento, uma licença para funcionar. Uma das consequências também pode ser a perda do poder público municipal, uma sanção administrativa, o funcionamento dessa casa. Se essa pessoa está vendendo bebida alcoólica a criança ou adolescente, que sabe que é adolescente, porque algumas vezes se pode até ter a desculpa que a pessoa não sabia se era adolescente. Mas quando houver qualquer dúvida, o próprio dono do estabelecimento tem que pedir a carteira de identidade do adolescente. Né? E quando sabe que é menor, sabe que é adolescente, e a criança que é visivelmente incapaz e não pode beber, não pode usar bebida alcoólica, essa pessoa está infringindo a lei e tem que ser punida por isso. Eu acho que a orientação que se pode dar é para que os bares, por exemplo, coloquem, mas não adianta nada, alguém pode dizer, todo mundo já sabe que é proibido vender. Uma coisa que o dono do bar pode fazer, do estabelecimento, é colocar uma faixa, pode fazer isso no computador, é proibida a venda de bebida alcoólica e cigarro para adolescente e para criança. É importante porque isso é pedagógico. Proibições são proibições. Devem ser cumpridas, devem ser observadas. Né? Isso é do ponto de vista pedagógico. Mas do ponto de vista criminal, eu acho que quem tem que atuar é a polícia. Né? A polícia tem que ter sua atuação nesse sentido. Né? Porque é crime, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não me recordo uma pena, o Estatuto não recorda, mas tem uma pena para isso. Então a polícia tem que deflagrar, tem que iniciar o procedimento de apuração. Logicamente que o dono do estabelecimento vai ter direito à defesa, mas se for comprovado que ele vendeu bebida alcoólica à pessoa que ele sabia que era menor, isso tem uma consequência penal, né? E tem uma certa gravidade. Né? As pessoas têm que perceber que isso não é brincadeira. Mas também tem outro. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, integrar de qualquer forma, a criança ou adolescente sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar. Não. Isso aqui são produtos que possam causar dependência física, né? Mas há não é essa pena, não. Depois a gente lembra, depois a gente consulta e eu posso voltar ao tema, porque eu tenho péssima memória para decorar. São 5, 10 mil crimes do país que a gente não vai decorar penas, mas existe uma pena específica. Se for essa, eu posso até ler depois com mais calma, mas existe uma pena. O importante é que as pessoas saibam que fornecer qualquer substância que cause dependência é uma pena para isso, é um crime, né? É um delito. E também que percebam que existe também pode existir uma sanção administrativa. Essa pessoa pode o alvará caçado. Né? O Ministério Público também pode atuar em proteção do menor. Né? Que uma das funções primordiais do Ministério Público é fiscalizar a lei quando é descumprida e também proteger, nesse caso específico, os menores sujeitos à exploração, à violência, à degradação, como o doutor Daniel falou. Então, uma coisa que você pode fazer é procurar o Ministério Público e falar sobre essas questões, né, que o Ministério Público pode dar orientação sobre isso. Outra coisa é verificar a venda dessa substância, isso tem que ser comunicado à polícia. Né, isso tem que ser comunicado à polícia. As pessoas têm que ter claro que isso não pode ser realizado, não pode ser praticado nessa comunidade. Nenhuma outra, mas em específico nessa comunidade também não. Né? A gente está tratando dos problemas dessa comunidade. Bom, e para finalizar espero que eu tenha respondido a pergunta, mas para finalizar, o doutor Daniel pode comentar. O Poder Judiciário, ele atua